Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria que se renova estarmos juntos. E é interessante observar que, embora a maioria aqui seja mulher, a nossa casa recebe também muitos irmãos nossos, muitos homens que vêm aqui com tanta sede de espiritualidade quanto qualquer um de nós. A mulher, nós não podemos deixar de dizer, como falava Leon Denis, a mulher é filha do mistério, irmã do infinito. A mulher é algo especial na criação, né? Porque ela é médium da vida. Mas se não for o homem, também não estaríamos aqui. Então, queridos irmãos e irmãs, vamos sentir os nossos laços, né? Como a Elaine falou no começo, na sua oração, não apenas a família consanguínea, mas também a família espiritual. Muitas vezes até com essas pessoas que a gente conhece na casa e começa a trabalhar junto, a gente desenvolve laços idênticos aos consanguíneos e às vezes a gente se vê mais do que vê os parentes consanguíneos, não é? Porque a gente está junto praticamente toda semana. Então, é muita felicidade a gente ver essa casa tão iluminada, com tantos corações queridos. Há muitos anos atrás, muito tempo atrás, Dr. Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, ele tinha uma tarefa de estudo, aberta a quem quisesse participar. E toda vez que encerrava o estudo, ele perguntava se havia alguém na plateia que queria perguntar alguma coisa ou se colocar. Então, algumas pessoas fizeram algumas participações, e quando parecia que todos tinham encerrado, ele disse ainda: alguém mais quer falar? E aí um senhor muito bem apessoado, que era inclusive amigo de Dr. Bezerra, um materialista convicto, ele levantou-se e disse: Bezerra, você sabe que eu continuo ateu. E eu quero propor um desafio a você e aos espíritas. Eu vou trazer aqui, se vocês aceitarem o desafio, eu vou trazer vários médiums que se reconheceram como embusteiros. Eu vou trazer aqui muitos sensitivos que se viram envoltos em mentiras. Eu vou trazer aqui muita gente que enganou uma grande parcela de pessoas para demonstrar que o materialismo é a única coisa que realmente tem fundamento, uma vez que o espiritismo não tem fundamento algum. Então, o doutor Bezerra disse: nós aceitamos o desafio com uma condição. Que você traga também, junto, aquelas pessoas que foram confortadas pelo materialismo. As mães que perderam filhos e que ficaram em desespero, e que o materialismo, de alguma forma, ajudou. As pessoas que estão em depressão profunda e que, através do materialismo, encontraram forças para continuar vivendo e não se suicidarem. Se você trouxer pessoas aqui, uma que seja, que foi consolada nas suas angústias pelo materialismo, nós aceitamos o desafio. Não preciso dizer que o nosso irmão materialista calou-se, porque não havia ninguém que tivesse sido confortado pelo materialismo. E é interessante observar que até hoje, não é? Mesmo nos nossos dias, com tantas provas, com tantas convicções e com tantos médiuns maravilhosos, não vou nem falar do Chico, porque o Chico é o ápice, mas tantos benfeitores que nos ajudam e médiuns excelentes. Nós temos um manancial de psicografias espetacular.
As obras literárias do Espiritismo são fascinantes, mesmo assim, ainda existem pessoas que têm uma dificuldade enorme de acreditar em algo mais que não seja a matéria. Todavia, hoje, nós temos consciência de que a matéria, como nós a vemos, é uma ilusão. Tudo é energia, tudo é movimento. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é uma ilusão dos nossos sentidos. O invisível, para os nossos olhos, é a realidade. Tudo que vem da alma é invisível. O amor, o espírito de sacrifício de uma mãe, de um pai, a saudade, a tristeza ou a alegria. Tudo isso vem de algo em nós que transcende este corpo denso que um dia devolveremos à Mãe Natureza. Tudo é emoção, tudo é sentimento, tudo é misericórdia divina. Hoje, o nosso assunto é sobre a mensagem que nós vamos deixar aqui na Terra quando partirmos. Que mensagem nós deixaremos ao partir da Terra? Como será que vão lembrar de nós? O que nós estamos escrevendo no livro da vida, que quando nós nos despedirmos da matéria, ficará registrado no coração daqueles que nos conheceram? Que tipo de sentimento nós deixaremos como herança? A única coisa que realmente faz uma diferença na vida de alguém é o amor. É um sentimento que transcende tudo que nós conhecemos. É um sentimento por excelência. Aquele que ama, independentemente da forma como ele ama, ou como ele demonstra o seu amor, esse acaba deixando uma mensagem. Eu tenho uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, que vive preocupada como que ela vai morrer. Que tipo de morte que ela vai ter, se ela vai ficar numa cama, se ela vai dar trabalho para a família, se ela vai sofrer muito. Então, ela está sempre preocupada quando a gente conversa. Sueli, tenho pensado tanto na minha morte. A gente já não é criança também, está mais perto de lá do que de cá. Então, aquilo está afetando muito, né, essa minha querida amiga. Mas, assim, tudo é vida, né? Tudo é vida. Nós podemos devolver o corpo à natureza, o corpo físico, mas nós sabemos que temos um corpo idêntico a esse espiritual, que continua conosco, não é? As pessoas que leram Nosso Lar, por exemplo, né? Elas têm todo um registro ali da vida após a morte. Então, a morte, ela é, na verdade, apenas uma passagem. A morte não existe no sentido de fim. Nada se acaba. Tudo é constante. E não só isso, se nós somos cristãos e nós vemos em Jesus o Mestre por excelência, ele deu a maior demonstração da vida eterna, quando ele surge a Madalena no 3º dia do seu sepultamento. Então, Madalena viu Jesus com clareza, quis tocá-lo, e ele disse para ela que ainda não estava pronto para ser tocado, porque não tinha ido ainda ao Pai. É algo que é meio misterioso para nós. Mas ele ainda pediu isso. Mas depois de surgir a ela, ele surgiu aos apóstolos durante 40 dias, em ambiente fechado. Então não se pode, nós que somos cristãos, acreditar no fim. Aliás, nada morre, né? Nada. Nós temos um animalzinho doméstico que a gente ama. Quantas vezes, né?
Aquele animalzinho se despede da vida física, mas muitas vezes a espiritualidade permite que ele ainda fique no lar que ele habitou, até ele ser guindado a uma nova experiência na carne. Então, tudo continua. E que mensagem, afinal, vocês acham que vocês vão deixar quando vocês se forem? Isso é importante que a gente medite sobre isso. Que livro que eu estou escrevendo aqui na Terra com a minha forma de ser, né? Porque isso faz uma diferença muito grande para a nossa consciência depois que nós nos formos. Porque aproveitemos enquanto estamos aqui. Depois que nós nos formos, nada poderá ser modificado. Então, por que não deixar algo aqui que seja uma mensagem de otimismo, de alegria, de fé, de serenidade? É tão importante isso. Que livro que nós estamos escrevendo na nossa vida? Qual é o assunto? Se nós estamos extremamente voltados para as coisas da matéria, isso faz parte, porque nós estamos no corpo, nós precisamos dar conta dos nossos compromissos, enfim, de tudo aquilo que nós temos que realizar. Mas se nós não colocarmos nesses compromissos e nessas atividades a nossa alma, vai ficar faltando alguma coisa. É muito fácil nós fazermos essa análise quando nós falamos em arte, música, pintura, escultura, seja que arte for, o teatro, enfim. A gente sente quando o artista trabalha com a alma. A gente sente uma diferença muito grande quando uma pessoa trabalha com a alma, seja o que for que ela faça. Quando nós temos alma naquilo que fazemos, nada é pequeno, nada é trivial, tudo tem uma importância. Uma limpeza que a gente faz em casa, uma louça que a gente lava, enfim. Se nós colocarmos a nossa alma naquilo que estamos fazendo, o nosso trabalho ganha uma nova perspectiva. A nossa vida não fica monótona, repetitiva. Cada momento da nossa vida é único, não se repete quando nós colocamos a alma. E quando nós vivenciamos a alma, nós estamos sempre deslumbrados com a maravilha divina, com tudo que nos cerca, porque todos os dias nós temos oportunidade de avaliar a grandeza de Deus. Mesmo no nosso corpo, sinta o seu batimento cardíaco agora. Seu coração está pulsando no peito. O seu sangue está circulando pelas artérias. Todas as suas células estão trabalhando a seu favor. O cérebro, que é assim algo que ainda é um mistério, muito um mistério para a ciência. O cérebro, essas células fantásticas que são os neurônios, a capacidade de memorizar que nós temos, de guardar, de avaliar, de opinar. Tudo é grandeza divina na nossa vida. Por que nós deixamos a vida tão amesquinhada? Porque quando a nossa alma desperta, tudo se modifica. O olhar de uma criança, o olhar do nosso ente querido, tudo se renova. Nós temos uma sensação de que há uma grande rotina na nossa vida.
Tem até uma música, acho que é do Chico Buarque. Acorda às 6 horas da manhã. Eu não lembro a letra, né? Mas é aquela coisa da pessoa fazer sempre a mesma coisa. É isso mesmo. Então, assim, gente, tudo bem. A rotina é essa mesma. A gente faz as coisas tudo sempre igual. Mas a cada dia eu estou diferente. Sou eu que mudo a cada dia. Sou eu que vejo, talvez, o que eu não via antes. O deslumbramento pela vida tem que existir. Senão a vida vira mesmo uma rotina desgastante. Claro que a gente se cansa, que muitas vezes a gente fica angustiada, enfim, descontente. Isso faz parte também. É um aprendizado. Eu li, acho que mais de uma vez, um livro muito interessante, chama-se 10% Mais Feliz. Eu achei muito interessante esse título. Por que não 100%? Só 10%? Então, ele estava numa biblioteca de uma casa que eu fiquei uns dias, e eu comecei a ler, mas eu ia ficar só 4 dias, não deu para ler inteiro, e aí, então, eu comprei. É muito interessante. É a história de um jornalista norte-americano, jovem, que ele está dando uma notícia em tempo real e ele tem uma crise de pânico em frente às câmeras, que foi televisionada. Então, o livro aborda por que ele chegou no pânico e como ele saiu. Então, tem uma hora que ele é muito aconselhado a fazer meditação. Então, ele vai para um retiro. Vocês já ouviram falar e talvez até já conheçam. O retiro, as pessoas não ficam batendo papo. As pessoas vão lá para meditar. No terceiro dia que ele estava no retiro, ele estava desesperado, porque ele não conseguia meditar, ele não conseguia sossegar, e aquelas pessoas tudo silenciosas ali. Mas no retiro tinha 2, 3 pessoas que faziam parte do grupo que estava ali ajudando, e essas pessoas ficavam disponíveis numa sala caso você precisasse falar. Então, ele vai procurar uma jovem, uma mulher jovem, que o recebe com muito carinho, e ele explica para ela que ele está enlouquecendo. Então, ela diz para ele o seguinte, que aqui, no nosso mundo, no dia a dia, nós quase sempre esperamos resultados. Nós queremos resultados para tudo. E a meditação não pode ser embasada em resultados. Ele queria resultados, ele queria meditar, e ele não estava conseguindo. Então, ela aconselha para que ele fique apenas observando o que vem para a mente dele, sem exigir que a mente pense isso ou aquilo, ou não pense, o que é impossível. Então, assim, ele ficou relaxado quando ela falou isso. E aí, ela falou, inclusive, que ele se conformasse, porque muita gente do retiro tinha esse tipo de angústia. Aí ele pensou assim, ainda bem, né? Porque aqueles tipinhos lá parecem todos tão meditativos, quando acaba eles também passam mal. Então, assim, foi um pensamento egoísta, mas um pensamento justificável, né? Então, assim, quando a gente for querer se tranquilizar, não pense em deixar de ser você. Aceite o que vier à sua mente, mas se coloque apenas quietinho, tentando observar o ar entrando e o ar saindo. Se você conseguir fazer isso por 3 minutos, mesmo que a mente esteja alterada, mas se você conseguir observar a sua respiração, você vai entrar numa outra dimensão de consciência mais serena. Porque, assim, a gente não aproveita a respiração. Ninguém pode parar de respirar. Mas quando a gente se dá conta de que, através da respiração conscientizada, a gente pode alcançar um estágio de serenidade, você é muito ajudado.
Se você tirar só 5 minutos por dia para sentar em algum lugar que você se sinta confortável e apenas respirar, sentir dentro, fora, dentro, fora, deixe a sua mente ir para onde ela quiser. Não espere resultados. Viva o momento. Você começa a entrar num outro momento também de serenidade. Porque, normalmente, as pessoas estão tão alteradas que elas não percebem que a respiração delas também está muito alterada. Você vê, você dirige, né? A gente, no trânsito, a gente percebe a angústia das pessoas, né? Como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Por que que a gente faz isso? Porque a gente, na verdade, não vive a plenitude do momento. A gente quer o resultado de chegar rápido. Faz parte. Não vai nenhuma crítica nisso que eu estou falando. Mas quanto mais nós nos conscientizarmos de que nós só temos o agora. O ontem já foi. O amanhã é produto do que fazemos agora. E é uma incógnita. Viva em plenitude agora. Sinta o seu ser integral agora. Agradeça essas células que nos servem agora. E perceba a grandeza que nos cerca agora. Eu mesma aqui na frente olhando para vocês. Cada um de vocês é uma história diferente. É um mistério vivo. É uma obra divina única. Então eu estou no meio de milagres, né? Fora a espiritualidade que a gente não tem registro. Mas nós sabemos que muitos seres que nós amamos, que já estão desencarnados, aproveitam esses momentos em que nós nos encontramos mais sensíveis, com o nosso ser mais sereno, para entrarem em comunhão conosco beneficamente. Por que não? Por que não estariam conosco? Então, onde que eu quero chegar? Eu quero chegar naquele momento em que nós vamos nos conscientizar de que tudo na vida é um milagre, é uma bênção, e nós só temos que agradecer. Quando minha mãe, com 69 anos apenas, ela começou a apresentar a perda de memória, e depois, evidentemente, foi galopante, ela teve Alzheimer, né? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa extremamente ativa. Além de ser uma mãe maravilhosa e uma mulher extraordinária, ela era uma pessoa muito ativa. Ela fazia tanta coisa. Ela costurava lindamente, ela cozinhava lindamente. Tudo que ela fazia era digno de admiração. Eu tinha e tenho uma admiração imensa por ela. A Albertina. Então, quando ela ficou ali, totalmente alienada, né? Porque ela não tinha mais consciência, eu fiquei pensando, Senhor, por quê? Por quê? Mas depois de continuar estudando, lendo e sentindo depois a minha mãe totalmente saudável no mundo espiritual, eu percebi que aquele período da doença foi o período do despojamento de toda a vaidade, de todo o orgulho, de tudo que a gente carrega que não serve para nada. Porque são gaiolas onde a gente se esconde, são prisões que a gente cria para nós. Então, às vezes, uma enfermidade dolorosa, às vezes uma situação até de desespero, a gente fica questionando Deus, por que eu? Por que eu? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que minha mãe? Por que meu pai?
Mas ali está acontecendo algo que transcende a nossa compreensão. Ali aquela individualidade está entrando em comunhão consigo mesma, com a sua verdade interna, porque se despoja do orgulho, da vaidade, de tudo. Minha mãe era vaidosa, me ensinou a ser vaidosa. Mas ali, então, quando nós nos despojamos, quando nós renunciamos, ou forçosamente, ou porque nós desejamos isso, é que a gente começa a perceber a mensagem da vida. Então a mamãe deixou uma linda mensagem, principalmente durante o Alzheimer, porque ali ela se despojou de tudo. E quando ela retornou ao mundo espiritual, tenho certeza, estava tão sutilizada que eu não tenho nem como imaginar. Então a vida não vale pelo número de anos que a gente passa aqui. A vida vale pela mensagem que a gente deixa. Às vezes uma criança que desencarna, mesmo um recém-nascido, deixa uma mensagem, uma reflexão para toda a família que um idoso, quando parte, nem sempre deixa. Quando um jovem desencarna, toda a família é convidada a uma mudança de padrão, uma mudança total de observação, enfim, aquela família se modifica. E quando ela tem fé, quando ela sabe que tudo tem um propósito superior, que transcende a nossa compreensão, quando ela tem essa fé, ela agradece apesar da dor. O tempo que aquela criatura esteve com ela. Nós não somos donos de ninguém. Cada um tem a sua história para viver. E é importante que a gente se conscientize de que nós estamos aqui e o nosso maior propósito por estarmos aqui é nós nos desvencilharmos do que é ilusório para nós e do que retarda a nossa caminhada. Não é difícil você observar isso, né? As pessoas, por exemplo, muito críticas, que estão sempre observando o defeito alheio, né? Mas nem sempre observam as dificuldades interiores, cada um no seu tempo. Mas se você perceber que você é um ser único e que o trabalho que você veio fazer no universo divino, só você pode fazer, você começa então a ter um outro olhar sobre tudo e sobre si mesmo. Tem que pôr a alma em tudo que nós fazemos, o passe aqui na casa. Eu adoro dar passe. Por mim, eu ficava no trabalho de passe, porque eu amo dar passe. Mas as tarefas nos chamam para outras situações e nós aqui estamos falando. Mas o passe eu considero um trabalho assim de uma importância fundamental, porque é o trabalho de cura. É o trabalho que nos remete a Jesus. As nossas mãos são terminais de luz. Se uma mãe soubesse como ela poderia ajudar um filho com as suas mãos, e na sua casa, dá o passe no bebê, dá o passe na criança, mesmo que ela já esteja dormindo, até melhor. Quantas maravilhas nós poderíamos realizar. As nossas mãos sendo terminais luminosos, nós podemos irradiar essa luz para o nosso alimento, antes de nós consumirmos o alimento, irradiar. Que Jesus abençoe os nossos alimentos, colocando a nossa mãozinha. Nós não temos noção do que podemos fazer com tão pouco. Então, na minha opinião, a Câmara de Passe, o passista, ele tem uma importância fundamental. E ainda mais quando ele se dá conta
de que Ele é um canal através do qual a luz divina se revela. Mas quando o canal se conscientiza da fonte, tudo se modifica. O alimento que você prepara, a água que você toma, a hora do seu banho, aquela água santa caindo na gente. Tão poucas pessoas, às vezes, têm acesso à água encanada e quentinha. Quanta gente não tem? Nunca soube o que foi isso. E a gente não se dá conta de quantas maravilhas nós temos. Então, quando eu penso que mensagem que eu deixo quando eu partir daqui, é importante que a gente deixe uma mensagem de consciência. Consciência daquilo que nós somos. Nós somos seres divinos. Jesus disse isso. Nós somos seres divinos. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais ainda. Nós e o Pai somos um. A perfeição do Pai manifesta-se em mim, manifesta-se em você, em todos vocês, exatamente agora. A verdadeira cura é a autocura. O remédio ajuda, o profissional colabora, tudo é importante. Mas a verdadeira cura é a autocura. E quanto mais eu tenho consciência de que Deus em mim atua o tempo todo, eu começo a me curar. E começo a ajudar até o outro, de uma forma singela, mas sendo também um canal. Então, que mensagem nós estamos deixando quando nós sairmos da carne densa, né, e voltarmos para a nossa pátria maior? Como é que vão lembrar de nós, né? Ai, já vai tarde, né? Já vai tarde, como era cansativo, como era cansativa, falava demais. Não sei, tomara que não pensem isso de mim. Mas assim, ainda há tempo, né? Da gente fazer o nosso melhor. Eu me considero, sim, uma pessoa muito exigente, muito crítica. Eu sou bem chatinha, eu reconheço isso. Mas eu estou tentando melhorar, gente. Todos os dias eu faço as minhas tentativas de melhorar um pouquinho. Porque assim, ninguém muda ninguém. A gente só pode mudar a gente. E mesmo assim, como é difícil. Quando você vê, você já fez. Então, assim, meus amores, o que a gente deseja é que todos nós possamos participar do banquete divino, né? Vocês lembram a passagem, né? Quando Jesus fala do banquete de casamento, né? Em que aquela pessoa que não estava vestida de acordo com o banquete foi convidada a retirar-se, né? Isso tudo, lógico, tem um significado, né? Transcende. Então, a nossa vestimenta para estarmos no banquete é a simplicidade, é a pureza de coração, é a confiança absoluta no poder que nos rege. Às vezes a gente pensa, por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Agradeça. Obrigada, Senhor. Quando nós agradecemos, tudo se modifica. Então a fé, a confiança, a certeza de que nós vivemos um deslumbramento divino, o tempo todo, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós vamos perceber a sinfonia da vida. Os olhos de alguém, o abraço de alguém, tudo isso é sagrado. E às vezes a gente passa pelas coisas e nós nem nos damos conta. O teto do nosso lar. Então, irmãos queridos, que nós nessa encarnação
tenhamos essa consciência da mensagem que nós estamos deixando para o momento em que a gente se despedir da carne transitória. Talvez ninguém queira pensar nisso, né? Porque as pessoas sempre falam para mim, Sueli, vamos mudar de assunto? Morte é um assunto que eu prefiro evitar. Mas, gente, todo mundo vai morrer um dia. Alguém duvida? É a única coisa certa. Mas por que será que a gente tem tanto desconforto de falar na morte, né? Porque a gente acha que a morte é o fim, né? Mas a morte é só o recomeço, né? Então, para encerrar, eu vou falar um poema de um garoto de 14 anos. É um poema anônimo, mas ele é muito bonito e muitos de vocês conhecem. E ele diz assim: um dia me perguntaram se em Deus eu acreditava. Eu então lhes respondi da maneira que eu pensava. Entre a lua e as estrelas, num galope, num tropel, pisando nas nuvens brancas, eu vi Deus passar no céu. Todo dia existe Deus, num sorriso de criança, no canto dos passarinhos, num olhar, numa esperança, na harmonia das cores, na natureza esquecida, na frescaragem da brisa, na própria essência da vida. No regato cristalino, o pequeno servo do mar, nas ondas lavando as praias, na clara luz do luar, na escuridão do infinito todo ponteado de estrelas, na amplidão do universo, no simples prazer de vê-las. Nos segredos desta vida, no germinar da semente, nos movimentos da terra que gira incessantemente, no regato sobre a relva, na passarada que encanta, no cheiro que vem da terra e no sol que se levanta. Nas flores que desabrocham, perfumando a atmosfera, nas folhas novas que brotam, anunciando a primavera. Deus é a paz, é a esperança, é o alento do aflito, é o Criador do universo, da luz, do ar, do infinito. Deus é a justiça perfeita, que emana do coração. Ao perdoar quem o ofende, Ele é o próprio perdão. Será que você não viu o rosto calmo de Deus no colorido mais belo dos olhos dos filhos seus? Eu sei que não me enganei em tudo que lhes dizia. Deus é a paz, é a esperança, Deus é a eterna poesia. Deus é constante, é perene, é divinal de tal sorte que, sendo a essência da vida, é o descanso na morte. Mas não há ida sem volta, nem a volta sem ida. A morte não é a morte, é só a porta da vida. No ciclo da natureza, nesse ir e vir constante, no broto que se renova, na vida que segue adiante, em quem semeia bondade, em quem ajuda um irmão, colhendo a felicidade, cumprindo a sua missão, no suor de quem trabalha, no calo duro da mão, no homem que planta o trigo, no trigo que faz o pão, você pode sentir Deus pulsar em seu coração. Que Jesus lhe abençoe.